Já está ao vivo. Já estamos ao vivo. Já está sendo processado aqui. Ainda não tem ninguém conectado, mas vai começar a se conectar. Tem gente esperando. Daqui a pouco nós vamos iniciar aqui a nossa live, né? Para a glória do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, sempre é um desafio que os jovens fazendo, né? Trabalho ao vivo. Já tem pessoas conectadas. Lindalva Castro já deu o seu sinal aqui, irmã Naná, já deu o sinal, né? Tem mais pessoas aí já conectadas, mas... Eu quero me preparar, pois vamos logo subir, e todos junto a você, lá no céu, conversar com Jesus. Vamos lá, dá mais um tempinho, não houve problema nenhum com a conexão, com os links, né? Com o link que foi enviado, as pessoas acessam rapidamente. Depois que encerrar aqui, esse vídeo vai ficar à disposição, vai ficar no YouTube. Nós vamos terminar de editar e coloca ele no YouTube e fica lá para as pessoas assistirem outra vez. Até nós mesmos, porque eu também assisto outra vez. A irmã Edjane Maria conseguiu entrar aqui, de manhã ela não conseguiu, mas conseguiu agora. Né? Muito bem. Vamos começar, né? A gente começa e os irmãos vão entrando aí depois, né? Tem mais irmãos que já entrou aqui. Irmã Antônia. Irmã Antônia. Muito bem. Vamos começar. Eu vou tirar vocês aqui agora. Vamos iniciar. Boa tarde, meus amigos e irmãos que já estão ligados conosco nessa live que está iniciando agora. Queremos saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz que excede a todo entendimento. É sempre um prazer e uma alegria que Deus nos tem dado de participar desses cultos assim online, de fazer essa transmissão da palavra do Senhor, usando essas ferramentas que Ele tem colocado à nossa disposição. E queremos agradecer a Deus por mais um culto, né, por mais uma transmissão que Ele está nos permitindo fazer. Nesta tarde e noite, meus irmãos, nós vamos ter participações aqui durante o nosso culto, e eu quero chamar a cada um dessas pessoas que estarão participando conosco do culto, para que eles possam dar uma saudação inicial a cada um de vocês. Então, mas antes de chamar cada um deles, eu vou orar e eu vou chamar esses irmãos para dar uma saudação. Nosso Deus e Pai de amor, nós te louvamos, ó Deus, pelo dia que nos dás. Te louvamos, ó Deus, pela tua graça e teu amor, que é constante nas nossas vidas. Pelo teu agir, ó Deus, em nosso meio, em nossos corações, em nossa família. Damos graças ao Senhor, porque grandes coisas tem feito e continuas a fazer na vida, da nossa vida, na vida da tua igreja. Quando estamos transmitindo esta live,
Agora, queremos suplicar que Teu Espírito Santo esteja conosco a nos guiar e orientar, colocando em nossas mentes e corações aquilo que precisamos falar, para as pessoas transmitir, e também aquilo que precisamos receber para os nossos corações, para sermos alimentados e crescer um pouco mais neste conhecimento da tua verdade. Que tu possas usar a cada um desses que estarão no serviço nesta noite, para a glorificação e exaltação do teu santo nome. Faz isso, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, conosco, nesta tarde, nós temos aqui o nosso irmão Watson. O nosso irmão Watson, ele vai estar conosco, participando, mais uma vez, tocando louvores para a glorificação e exaltação do nome do Senhor. Então, nós vamos dar ao irmão Watson a palavra para ele fazer uma saudação a toda a igreja do Senhor. Graça e paz, meus irmãos. Eu louvo a Deus por mais essa oportunidade que tenho de louvá-lo e engrandecer o seu nome. Amém? Amém. Muito bem, então o irmão Vasco vai estar conosco aqui nesta noite. Nós temos também outra participação especial, também especial, do nosso amigo, pastor Aldir Penaforte. Aldir Penaforte está bem, meu irmão, né? Fala lá, pastor. Boa noite, irmãos. Graça e a paz. Uma alegria estar com os irmãos nesse fim de tarde, início de noite, poder compartilhar a palavra de Deus e poder ter essa oportunidade de estar com os irmãos. Isso é um motivo de gratidão nossa, né? Que Deus possa ser conosco, o seu Espírito nos conduza em toda a sua verdade. Amém. Então está aí com o pastor Valdir Penaforte, meu irmão, né? Está aí nos auxiliando também. Ele que mora lá em Petrolina, né? Tem toda a sua família. Então está aí conosco nesta noite. Temos mais algum irmão que vai nos ajudar, mas daqui a pouco ela vai entrar aqui, que é a nossa irmã Vânia. Ela já esteve de manhã conosco na nossa transmissão. Estamos fazendo essas transmissões através desse novo canal, assim, dessa forma, e está saindo uma coisa muito boa, maravilhosa, e Deus está nos ajudando muito. Espero a gente aprender mesmo a usar essa ferramenta para que ela sirva para a glorificação e exaltação do nome do Senhor. Essa é uma ferramenta, quando a gente aprender mesmo a usar, vai ser maravilhosa, não é? Já chegou aqui a nossa outra irmã, Evane, que também vai participar aqui. A nossa irmã Evane está aí, também vai dar uma saudação à Igreja do Senhor. A paz do Senhor a todos, que nosso culto seja abençoado com a presença do Senhor, e que nós possamos sair dele prontos para espalhar a semente a todos que precisam. Amém. Então está aí a nossa irmã Elivane, é a esposa do irmão Vaz e também irmã da nossa esposa, da minha esposa, Eliane. Bem, só quero lembrar aos nossos colaboradores que os microfones deles devem estar fechados no momento, para que as interferências dos locais não nos atinjam aqui. Temos vários irmãos já conosco, né? Temos aqui a nossa irmã Margarita, e a paz de Cristo, está dizendo aqui, né? Antônio Miguel conseguiu, Ana Valesca, esteve aqui de manhã, aí se apresentando também, glorificação no nome do Senhor. Chegou Antônio Miguel, deixa eu ver aqui, irmão Augusto, também está aí, graça e paz. E mais alguém? A irmã Antônia Lima, nossa irmã Antônia, né? Vamos adorar a Deus. Temos outros irmãos que já estão ligadinhos aqui conosco. Não esqueçam de colocar ou dar o seu like, não é? Bem, já apresentamos os que estarão colaborando com o culto desta tarde e noite, e queremos dar alguns avisos. O primeiro deles é que devemos continuar orando pelos enfermos da igreja, os enfermos da nossa igreja, pessoas idosas. Devemos orar por elas, clamar ao Senhor, mas para que elas estejam livres dessas enfermidades, não venham a ser atingidas por isso, porque a pessoa idosa, bem idosa como nós temos, é um pouco difícil a luta. Então, que o Senhor dê essa proteção aos seus filhos. Queremos também pedir que ore, continue orando pelo senhor Fernando,
o vizinho da nossa irmã Lindalva, orar por ele também, para que Deus possa estar agindo na vida dele e ele possa ser completamente curado dessa enfermidade. Ele já está avançando na cura, mas que Deus possa dar a cura completa ao seu Fernando. Também queremos lembrar para os irmãos orar pelo seu Domingos, que é o pai do nosso irmão Pedro Paulo. Continue orando por ele. E semana passada ele estava internado na UTI, entubado com a Covid-19. Então, vamos orar, clamar muito a Deus, para que ele possa se recuperar e ser curado desta enfermidade. Queremos dizer aos irmãos que, segundo fonte oficial agora do Bruno, que é o engenheiro, proprietário da empresa contratada para a nossa construção, que na próxima semana os trabalhos vão ser reiniciados. Então, na próxima semana nós vamos começar a ver caminhão aí trazendo o material, o equipamento que vai montar a estrutura da nossa construção. Então, graças a Deus, vai reiniciar. E agora, talvez até o mês de agosto já esteja tudo concluído, então nós vamos passar a parte que a igreja tem que fazer, que é as conclusões, né? Fechar as paredes, construir banheiros, essas coisas todas, e se preparar para retornar ao seu local de culto. Então, oremos por isso, insistam mesmo nessas orações. E também quero lembrar aos nossos irmãos e amigos que todos se inscrevam no canal da igreja e repassem esses nossos links para que seja assistido por muitas pessoas, por muitas outras pessoas, e essas pessoas que estão assistindo ou repassando, elas possam também se inscrever no nosso canal para nós avançarmos aí na propagação e na divulgação do nosso canal. Então, sempre estejam compartilhando o link das lives que estamos fazendo para que eles assistam. E os outros cultos que nós já fizemos estão aí à disposição também na internet, e eles podem entrar no canal da igreja e assistir todos eles. Então, irmãos, sem mais demora, para dados esses avisos aí, vamos continuar, e agora vamos para um momento de louvor. Eu quero chamar aqui o nosso irmão Watson, chamar o nosso irmão Watson, que vai estar agora sendo o dirigente de louvores para nós cantarmos. Você canta aí na sua casa, né? E acompanharmos ao nosso irmão Vácio. Amém. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas,
rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai
se cumprir, Deus de aliança. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, 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 aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, 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 aleluia. Amém. Amém, né, irmão Vaz? Deus continue lhe usando assim para a glorificação e exaltação do nome dele, né? O louvor para o louvor verdadeiro que sai de dentro do coração, né? Vamos continuar, irmãos, com o nosso culto. Nós vamos tentar agora, não conseguimos fazer antes, mas vamos tentar agora fazer compartilhar a nossa tela e ver se eu consigo colocar um vídeo para missões, que nós estamos período de missões estaduais, como diz, missões estaduais em campanha. E vamos ver se nós conseguimos transmitir este vídeo.
princípio, e Ele mesmo era Deus. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada se fez. Nele se encontra a vida abundante, esta é a luz dos homens. Jesus comunica, aproxima e convive, mas a harmonia refez. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou em minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou em minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Recebi a plenitude de Cristo, com vida eterna nos céus. Tenho também seus ensinos, saudável posso viver. Quero essa vida a todos levar, estou sem favor da lição. Há tantos pensando somente em si, precisam com Cristo aprender. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou em minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou em minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Então, está aí, deu para ouvir direitinho, né? Acredito que sim. Foi muito bom. Missões estaduais iniciando, estamos aqui em campanhas, né? Apesar de tantas dificuldades assim, mas não podemos esquecer os nossos missionários. Este vídeo, pequeno vídeo, foi feito aí pela nossa irmã Carmoniza. Ela estava com a incumbência de fazer isso e conseguiu fazer esse pequeno vídeo, juntou algumas fotos aí e colocou, né? Então, para a glorificação do nome do Senhor. Muito obrigado a nossa irmã Carmoniza. No próximo domingo, à tarde, nós teremos outro vídeo a respeito de missões, enfatizando o trabalho missionário aqui em Pernambuco. Então, muito obrigado às irmãs e vamos continuar com o nosso culto. O culto, vamos chamar aqui para participar o nosso irmão pastor Valdir Penaforte. Ele, como já falei, é meu irmão, né? Embora, olhando assim, eu esteja muito mais jovem, né? Eu ri um pouquinho, mas ele é mais novo do que eu, alguns anos, né? Alguns anos. Mas como pastor, ele é mais velho, como pastor. Ele tem 10 anos de pastorado na minha frente. Então, é uma alegria nesta noite, agora quase na tarde ainda, de receber o meu irmão Valdir Penaforte, usando esses equipamentos que Deus está nos dando. Ele que está lá, mora em Petrolina, está lá com toda a sua família, participa de igreja lá, trabalha para o nosso Deus, nosso Senhor. E vamos dar a ele agora a oportunidade para transmitir a mensagem do Senhor Jesus Cristo para nós, né, cada um de nós, na igreja, para aqueles que estão ouvindo agora, e para aqueles que estarão ouvindo depois, que passa aí, fica lá ainda ouvindo a palavra ou a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o tema que ele me deu foi gigantes. Quem nunca enfrentou situações difíceis de resolver? Então, vamos lá. A palavra com o pastor Valdir Penaforte. Mais uma vez, boa noite, irmãos. É um prazer, quero saudar todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E também saudar todos em nome da nossa igreja. Eu sou membro da Igreja Batista Regular, aqui em Petrolina, e o nosso pastor, o pastor Antônio, no nome de quem nós saudamos a todos e nos
alegramos nesse momento. De fato, né, é um momento diferente para nós, né? E no início fiquei até meio nervoso, eu ainda estou um pouquinho, viu? Mas espero que possamos compreender na palavra de Deus, dentro desse tema, gigantes, no livro de 1 Samuel, o capítulo 17, e Davi enfrentou um gigante, mas há vários gigantes que estão por trás desse gigante, e nós gostaríamos de meditar neste momento, né? 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 25. Primeiro Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 25. Que diz assim o texto: Todos os israelitas, vendo aquele homem, a partir do versículo 24, quer dizer, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel, a quem o matar. O rei o acumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo tornou a responder como dantes. Ouvindo as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá a peleja contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e o livrei, o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingia a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado da sua mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi.
Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Vamos orar, irmãos. Ó Deus e Pai que está no céu, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Tu és, ó Senhor, em quem nos refugiamos, de quem, ó Deus, dependemos. A nossa confiança está em Ti. Rogamos que Teu Espírito nos conduza, ó Deus, na Tua verdade, na Tua palavra. Torna cativo nesse momento nossos corações, nossas mentes para com as Tuas Escrituras. E faz-nos compreender pelo Teu Santo Espírito os Teus ensinamentos. Em nome de Jesus. Amém. Eu li até o versículo 47, irmãos. Quem nunca enfrentou situações difíceis de resolver? Talvez até nos espantemos ao pensar como conseguimos superar algumas delas, né? Depois, quando parece que tudo ficará mais calmo, às vezes circunstâncias ainda mais complicadas surgem e não sabemos o que fazer. Pode ser alguma doença, né? O desemprego, uma família desestruturada, filhos rebeldes, um divórcio, uma separação, uma traição, uma difamação, né? O momento que vivemos hoje, desta pandemia do coronavírus, né? Por isso, estamos agora, né, participando do culto desta maneira já há algum tempo, né, por causa do isolamento social, dos riscos. Tais problemas, irmãos, podem ser resultado de nossas falhas, negligências, ou simplesmente acontecer sem nenhuma explicação lógica. Você nem imaginava de repente acontecer. E você olha para um lado, para outro e fica sem uma resposta. Simplesmente aconteceu. Um gigante surgiu à frente. Diante dessa situação, nos sentimos muito pequenos, né? Pequenos. O que podemos fazer é escolher como reagir diante de tais circunstâncias, de tais gigantes, de tais dificuldades. Né? Tentar fugir e assim ser condenado pelos gigantes ou enfrentá-los, né? Travando uma batalha que só poderá ser vencida na dependência de Deus. Né? No texto, irmãos, nós podemos perceber algumas atitudes de Davi diante do desafio do gigante Golias, que são notáveis e servem de exemplo para nós. Nós vamos ver 4 atitudes de Davi. A primeira atitude de Davi é que é necessário importar-se com o real problema. Às vezes nós negligenciamos ou até tripudiamos algumas vezes também, achamos que não é nada, né? Não atentamos para a dificuldade, o gigante. Né? É necessário importar-se com o real problema. Há um problema. Se há um problema, eu preciso me importar
e buscar a solução. Tenho que enfrentá-lo. Né? Veja aí os versículos 26 a 28, foi que Davi falou. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Ele faz uma pergunta. Né? Quem é, pois, este incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Pergunta novamente a todos aqueles que ali estavam. Né? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe era o irmão mais velho, né, de Davi. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. É necessário, irmãos, importar-se com o real problema. E Davi se importou com o real problema. Davi viu a afronta que aquele gigante, aquele filisteu, estava fazendo, né, para com o exército do Deus vivo. Né? Assim como o irmão de Davi, pessoas, irmãos, tentarão desencorajá-lo a não seguir em frente, dizendo que sua derrota é certa ou ainda que não vale a pena confiar em Deus. Não lute contra elas. Estude a Bíblia, creia no Deus poderoso que Ele apresenta, né, que a Bíblia lhe apresenta. É necessário importar-se com o real problema. Eu gostaria, irmão, de situar-nos aqui quem foi Davi, né? E como Davi chegou a esse momento. Né? No capítulo anterior, no capítulo 16, né, Deus chama Samuel e diz: Samuel, até quando Saul vai ficar? Como é que vai ser? E Samuel fala com Deus e Deus diz: olha, você vai à casa de Jessé. E ele disse: mas como é que eu vou à casa de Jessé e Saul? Ele disse: não, você vai oferecer um novilho. E vai chamar Jessé e assim então eu vou ungir um outro rei, porque Saul precisa ser então substituído. E aí então Jessé vai à casa, Samuel vai à casa de Jessé, e lá então começa a conversa com Jessé traz seus filhos. E quem são os filhos que vêm? Né? Eliabe, né? Zoar. E, inclusive, os três que foram, né, para a peleja dos guerreiros, três mais velhos. Né? E ele então passa ali e Samuel, quando vê Eliabe já um homem mais maduro, já guerreiro também, batalhas, né? E Samuel até acha que poderia ser Eliabe pela aparência, né? Aí Deus disse: não, não é pela aparência. Não é dessa maneira que o rei será escolhido. Né? E aí, então, Samuel pede para que ele mande, traga os outros, aí vai passando um, faz naquele desfile, né? Passa um, dois, e foram todos. E aí Samuel e Deus não aprovou nenhum deles. Então, Samuel disse: não existe mais alguém. Não, tem um que está lá no campo, lá cuidando das ovelhas, é um mocinho ainda. Ele manda chamá-lo, ninguém vai sentar à mesa aqui enquanto não chegar. Então, quando Davi vem, Deus diz: eis aí. Né? É ele. Né? E então Saul unge a Davi como aquele que seria o novo rei de Israel. Praticamente já estava ungido, né? Mas ele não assumiu. E o pastor Ayrton mesmo pregou no início, quando falou das cavernas, né? E colocou exatamente essa situação. Davi teve Saul em suas mãos, né? Mas não o matou. Né? Podia ter matado, né? Mas não o matou. Ele passou o tempo todo sendo perseguido por Davi e ele teve Saul em suas mãos e não o matou, preservou. Né? Mas se você depois der uma lida no capítulo 16, você vai ver que Davi já foi usado
por Deus para o próprio rei Saul, antes desse momento da peleja. Como Davi tocava a harpa e Saul estava com os espíritos lhe atormentando nas noites, e aí um dos conselheiros disse, olha, traga alguém que toque, tem uma boa habilidade de tocar harpa, que aí vai acalmar esses espíritos, e um outro vai e diz, olha, tem lá o filho de Jessé, Davi, eu vi que ele toca muito bem, e aí mandou chamar, falou com Jessé, então Davi vai, e Davi toca e acalma o rei. Veja que ele já era ungido. Veja a prontidão do serviço. Né? E a diferença da atitude de Davi para com os demais e os exemplos então, que ele nos deixa. Por isso Davi era um homem segundo o coração de Deus. Né? Mas aí chega nesse momento, irmãos, aqui depois que Davi serve ao rei, acalma o rei, e logo no final do capítulo 16 vai começar já, quando termina o capítulo 16, inicia o 17 exatamente com essa peleja. Eles já estavam há 40 dias pelejando, e aí levanta-se esse gigante, né, ali. E Davi disse, então, que esse incircunciso que está afrontando Deus de Israel. Ele olha aquela situação, viu o temor que sobressaltava todo o povo de Israel, o próprio Saul, né, e aí ele, então, se importa com aquele problema. Ele disse, nós vamos lutar. E você só vence os gigantes quando triunfa sobre as críticas dos que estão à sua volta. Então veja que, ao importar-se com o problema, Davi enfrenta um outro problema. As críticas daqueles que estão à sua volta. Né? Irmãos, e a gente vê no versículo 28, o seu próprio irmão mais velho, irmão Eliabe. Seu próprio irmão. Né? Irmãos, a crítica machuca quando vem de alguém que está acima de nós. Né? Eliabe era o irmão mais velho. Né? Mas Davi tinha se importado com o problema. Não se deixou vencer pela afronta do seu irmão. A crítica machuca quando questiona as nossas motivações. Eliabe achou que Davi era motivado pela presunção. Não, Davi tinha ido, irmãos, levar comida para eles, que seu pai havia pedido. Ele estava lá no campo, pastoreando lá as ovelhas, cuidando das ovelhas. Seu pai o chama, manda que ele leve mantimento, juntou lá uma cesta para eles, né? E mandou que ele levasse até eles. Ele deixou as ovelhas com um guarda lá, cuidando das ovelhas, e foi até onde estava o local da peleja, levar o alimento para os irmãos, né? Suprimento para eles. Né? Ao chegar naquele local, ele vê aquela situação. Um povo com medo, um gigante, mais de 3 metros de altura, né? E o povo se assombrando. Né? Aí o seu irmão vai, né, e questiona a motivação dele. Senão você veio aqui para ver aí, ver a nossa desgraça, ver o que é que vai acontecer conosco, né? Bater fotografia aqui. Como a gente tem visto muitas vezes aí com essa pandemia, pessoas vivendo das tragédias, né? Aí. Em terceiro lugar, irmãos, a crítica, quando ela é contínua, né? Ela machuca quando ela é contínua. Você veja que o Eliabe diz, Davi, ao responder Eliabe, diz, que fiz agora? Né? Então isso quer dizer que Eliabe estava criticando Davi sempre. Né? Que fiz eu agora? Porque quando ele diz, você, qual é a sua motivação? Porque você veio aqui, foi exatamente para assistir esse espetáculo da nossa desgraça? Né? Ele diz, o que foi que eu fiz agora para você estar desse jeito? Então, a crítica machuca quando vem de alguém que está acima de nós. A crítica machuca quando questiona as nossas motivações. A crítica machuca quando ela é contínua. Mas a crítica machuca quando vem de pessoas que nos conhecem há muito tempo. Né? Eliabe cresceu com Davi.
era seu irmão, era da própria família. Né? Quanto mais íntima é a relação, mais dolorosa é a crítica. Mas também a crítica machuca quando vem de pessoas que não acreditam no nosso potencial. Nos versículos 31 e 33 desse capítulo 17, irmãos, eu vou ler aqui para a gente acordar. Diz assim: Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: Contra os filisteus não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Você não pode, você não tem experiência, você ainda é muito jovem. Né? Então, irmãos, em primeiro lugar, nós vimos na atitude de Davi que ele importou-se com o problema, né? E se colocou, irmãos, no desafio de enfrentar. Encontrou esses gigantes. Nós também, irmãos, temos muitas vezes encontrado gigantes dessa natureza em nossa vida. Mas não esqueçamos que precisamos nos importar com o real problema, seja ele qual for. Em segundo lugar, irmãos, Davi nos deixa aqui um exemplo de atitude. Né? Está aí no versículo 32, que é: não se intimide com o tamanho do problema. Veja o verso 32. Respondeu a Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Não se intimide do tamanho do problema. No versículo 4 desse capítulo 17, você vê o tamanho descrito aí do gigante. Veja. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. 3 metros, irmão. 3 metros. Você vai encontrar 2,83, 2,92, 3 alguma coisa. Vamos usar aí a régua dos 3 metros de altura. Né? Quase 2 vezes minha altura. Né? E ele saiu ali do arraial. Você pode dizer, mas é um gigante. Né? O gigante Golias, irmãos, era um homem de mais de 3 metros de altura. Ele era um duelista, ele vivia de duelos, né? Vivia de lutar, né? E dava medo, medo mesmo. O rei, seus exércitos e o povo tremia de medo, Durante 40 dias, irmãos, 40 dias, o gigante afrontou os exércitos de Israel. Né? Ninguém tinha coragem de lutar contra ele. Ninguém. A voz do povo era de total pessimismo, desânimo, medo. Né? Mas Davi não deixou o pessimismo do povo roubar sua coragem. Ele enfrentou o gigante e o venceu. Não se intimide com o tamanho do problema. Qual é o tamanho do problema que você está vivendo hoje? Qual é o problema? Não se intimide diante do tamanho do problema. Ele pode ser gigante para nós, para mim, para você, mas nunca será grande demais para Deus, que tem o mundo em suas mãos. Nunca será. Para mim, para você, né? Vermezinhos que somos, né? Pode ser grande. Até maior do que 3 metros, 4, 5. Né? Mas para Deus nunca será demais. Pois Deus tem o mundo em suas mãos. O poder, né? Está em suas mãos.
Por isso, todos os nossos patriarcas, profetas, apóstolos, né, todos lutaram em nome do Senhor. Né? Como Gideão. Não pelas mãos de Gideão, mas pela mão de Deus. As batalhas sempre foram vencidas por Deus. Muitas delas sem usar um fio de espada. Tudo pela força do Senhor. Não se intimide, irmãos, diante do tamanho do problema. Em terceiro lugar, irmãos, e é muito importante essa terceira atitude. Eu vou relembrar as duas primeiras. Né? É necessário importar-se com o real problema. Davi se importou, Davi viu que havia um problemaço para o povo de Israel, o exército estavam com medo, um gigante enorme, um homem que só ao balançar a mão já derrubaria muitos. Imagina com a espada ainda. Né? Ao tamanho dele, a espada também era grande. Né? Como enfrentá-lo? Ele viu e importou-se. Né? Não se intimidou diante daquele problema. Mas em terceiro lugar, irmãos, a atitude de Davi foi de zelo pelo nome do Senhor. Zele pelo nome do Senhor. Veja aí os versículos 36 e 37 do capítulo 17 de 1 Samuel. Assim faria o teu servo, o leão, como um urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão, das do urso. Ele, o Senhor, me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: e o Senhor seja contigo. Zele pelo nome do Senhor. Davi jamais teria vencido Golias se o objetivo fosse a sua própria glória. Agora eu vou mostrar quem é quem aqui mesmo. Né? Em outra linguagem, naquela linguagem bem antiga, de quando éramos crianças, em pastor Ayrton. Né? Agora eu sou o tampa de cruz. Né? Hoje, ninguém sabe mal o que é cruz, era uma laranjada, né? Naquela época. Né? Mas a gente, para dizer que as pessoas que se gabavam, então diziam, eu sou tampa de cruz. Davi podia ter tomado, né? Pois ele tinha vencido um leão, tinha vencido um urso, lutado, né? E protegido ali os seus cordeirinhos, as suas ovelhas, né? Mas não. Davi jamais teria vencido Golias se o objetivo fosse a sua própria glória. Precisamos, irmãos, estar totalmente voltados para Deus, a fim de honrá-lo por meio da nossa vida. Nós vivemos, irmão, numa sociedade hoje cheia de si mesmo. Né? Como o apóstolo Paulo diz, né? Amantes de si mesmo. Pessoas amantes de si mesmo. Pessoas que não têm se preocupado pelo zelo do nome do Senhor. Zelar o nome do Senhor não é pegar uma flanela com lustra, né? Um óleo peroba, né? E tá lustrando, deixar bem limpinho, bonitinho. Né? Não. É com atitudes, é com a vida, irmão. O nome de Deus é a representação dele mesmo em toda a sua glória e majestade. Deus é revelado pelo seu nome. Seu nome é excelso, majestoso e santo. E Davi tinha essa intimidade com o Senhor. Desonrar o nome de Deus é afrontar a sua pessoa, afrontar o próprio Deus. Zombar de seus atributos é escarnecer de suas obras. Né? Não há nenhum hiato entre o nome de Deus e o próprio Deus. É tanto que Moisés, quando Deus teve um encontro com ele e disse que ele ia enfrentar o faraó, ele disse, mas quando eu chegar lá eu vou dizer quem? Quem é que está me mandando? Eu disse, eu sou. Porque eu sou é aquele que explica-se por si mesmo. Né? Então não tem nada, um hiatozinho entre
o nome de Deus e o próprio Deus. Deus é. Não existe nenhuma fenda entre o nome santo de Deus e o seu caráter santo. Deus é santo. Afrontar o nome de Deus com palavras chulas, com vocabulários irreverentes e com atitudes profanas é uma transgressão grave, irmãos, que traz sobre o transgressor severo juízo. Desprezar o nome de Deus, o Senhor, né? Como que age nas nossas vidas, irmão. É não entender, né, a importância de zelar o seu nome. Às vezes nós esquecemos, né, e pensamos em nós mesmos, irmão. E não olhamos as nossas atitudes, nossos procedimentos, né, no nosso trabalho, para com o nosso patrão, para com nossos colegas de trabalho, o patrão para com o empregado. Né? Mas não, eu sou servo do Senhor, eu vivo. Né? Para com nossas famílias, nossa esposa, nossos filhos, né? Os vizinhos, né? Nosso dia a dia. As batalhas para serem vencidas, irmãos, os gigantes para serem vencidos, irmãos. Eles não podem ser pela a nossa própria glória, nossa própria força. Nós não temos poder para absolutamente nada. Poder vem de Deus. E Davi entendeu isso muito bem. E ele, então, disse, o Senhor pelejará. O Senhor, então, vai me entregar nas mãos o Golias. Provérbios 22, 1 diz assim, vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Zele, irmãos, pelo nome do Senhor. Zele com sua vida, com as suas atitudes, né? Esquecendo de si mesmo. E vendo como as palavras de João, importa que ele cresça e eu diminua. Em quarto e último lugar, irmãos, nós vemos aí a partir do versículo 47, né, a atitude de Davi. Ele teve a atitude de lutar até o fim. Lute até o fim. Como nós vimos no início, houve obstáculos, né, para Davi. Os irmãos, né, os próprios irmãos. Né. O próprio rei achou que ele era muito moço, né, colocou até nele sua indumentária de guerra, né, aquela ferragem toda. Davi disse, daqui eu não posso nem dar uma passada. Né. Saul era um homem forte, né, um homem forte, alto. Mas ele não se abateu com aqueles obstáculos iniciais, né? Não se intimidou, zelou pelo nome do Senhor. Né? Não sou eu que venci o leão, mas é Deus que vencerá esse incircunciso filisteu. Né? Mas ele lutou até o fim. A partir do versículo 41 até o 47, nós vimos que o filisteu também vinha chegando a Davi, né? E o seu escudeiro ia diante dele. Então, ia um gigante e aquele que levava o escudo. Né? Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, por quanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Verso 44. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse aos filisteus, tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus
darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Verso 47. Subirá toda esta multidão, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra. E ele vos entregará nas nossas mãos. Irmãos, Davi, ele não andou para a linha da batalha. Eu vou dar uma pausa só até para você dizer, poxa, você não está dizendo que Davi foi guerrear, não estou, mas não. Fiz de propósito mesmo. Davi, ele não andou para a linha da batalha. Ele correu. Né? Ele foi ao encontro daquilo. Lutou até o fim. Quantas vezes você tem se intimidado diante do gigante? Né? Não tem se importado com o problema? Não tem zelado o nome do Senhor e tem... Não, eu vou vencer, eu tenho força, eu sei. Davi, ele não andou, ele correu a batalha. Ele estava ansioso para ganhar, para vencer aquela guerra ali. Ele era um homem determinado. Mas ele pegou, então, 5... o texto diz que ele pegou o seu cajado, né, o pau, né, que, como disse lá o filisteu, quem é você que vem? Quem é esse que vem cair com um pau? Né? Ele com um escudão, uma lança enorme. Né? 5 pedras. Né? Lute até o fim. Você pode dizer, por que 5 pedras? Bastou uma, né? Davi estava determinado, irmão. Davi disse assim, se eu não acertar na primeira, acerto na segunda, se não acertar na segunda, acerto na terceira, se não acertar na quarta, ainda tenho a quinta. Pode ser um número indefinido. Lute até o fim, irmãos. A batalha ela pode ser árdua e pesada, mas a vitória só é completa se não nos entregarmos ao desânimo e ao cansaço. Você já imaginou 40 dias eles pelejando contra os filisteus? E agora vê aquele homem gigante, mais de 3 metros em sua frente. Talvez com um sopro pudesse derrubá-los, não precisasse nem tocar neles. A batalha ela pode ser árdua, pode ser pesada, mas a vitória só é completa se não nos entregarmos ao desânimo e ao cansaço. Se caminharmos com Cristo todos os dias, irmãos, aprenderemos a depender dele para enfrentar e vencer os nossos gigantes. Se você ler os Salmos, né, você vai ver o quanto Davi dependia do Senhor. Mesmo com seus problemas, com as suas dificuldades, com seus pecados, né, com as suas falhas, seus erros. Né? E olha que houve erros grotescos na vida de Davi. Mas era um homem segundo o coração de Deus, que tinha um coração propício ao arrependimento, a quedar-se, a compreender, a entender. Se caminharmos com Cristo todos os dias, irmãos, aprenderemos a depender dele para enfrentar e vencer nossos gigantes, irmãos. E aí, então, nós concluímos, irmãos. Para vencermos os gigantes, precisamos reconhecer que a vitória vem de Deus. E a glória deve ser devolvida a Deus. O verso 37 diz assim: disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão, das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. Davi tinha dito a Saul que tinha enfrentado um leão, um urso livrado, tirado da boca, o cordeirinho da boca, aquele animal feroz. Né? Você sabe o que é o leão. Né? Você teria coragem de querer ser um domador de leão, não. Né? Muitos já, sendo domadores, já embarcaram aí por conta disso.
Mas Davi reconheceu que não foi a sua própria força. Ele devolveu a glória da vitória sobre aquele leão a Deus. E disse: o Senhor também será exaltado. Será exaltado. O verso 45 desse capítulo 17. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em que, irmãos? Em nome do Senhor. Do Senhor dos Exércitos. O Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E o verso 47? Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. E ele vos entregará nas nossas mãos, irmãos. Davi entrou na peleja sabendo que é Deus quem nos conduz em triunfo. Muito embora ele usou armas, né? As armas que ele usava lá no campo para afugentar os animais que vinham querer atormentar as ovelhinhas que ele apacentava, né? Um alforja, umas pedras, né? Ou uma funda, né? Davi entrou na peleja sabendo que é Deus quem nos conduz em triunfo. A vitória vem de Deus. É Ele quem fortalece as nossas mãos para a batalha. Ele é o nosso Criador, sustentador, redentor, protetor. Não vencemos por causa da nossa sabedoria, força ou estratégias, mas por causa de Deus, a força de Deus. Em segundo, Saul e seus exércitos fugiu porque olharam para o tamanho do gigante. Davi venceu porque olhou para Deus. Davi entrou na peleja sabendo que é Deus quem nos conduz em triunfo. Saul e o exército fugiu porque olharam para o tamanho do gigante. Mas Davi venceu porque olhou para Deus. Quem olha para o gigante se intimida e, como os espinhos de Israel, passam a sofrer a síndrome do gafanhoto. Mas quando nossos olhos estão em Deus, podemos dizer: se o Senhor se agradar de nós, podemos, venceremos. Em terceiro, irmãos, as vitórias que temos vêm de Deus e devemos dar glória ao nome de Deus. Davi devolveu a glória ao Senhor. Esse culto não é para homenagear vocês, nem para louvar, mas é para louvar a Deus. Ele lhes conduziu até aqui em triunfo. Só Ele é digno de louvor. Só Ele merece a glória. Só Ele deve ser engrandecido. Devemos depositar aos seus pés as nossas coroas. Se você tem Jesus com você, você tem tudo. Em Cristo você tem vida, vitória, salvação e esperança. Qualquer gigante que nos desafie, irmãos, pode ser derrubado com a ajuda divina. E que o Senhor, assim, então, nos abençoe. Amém. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Deus, por esse momento de comunhão, ó Senhor, contigo. Pela maneira, ó Deus, como tu nos revela a tua palavra, Senhor. Que tu deixaste escrito, ó Senhor, para que nela, ó Deus, nós pudéssemos, ó Deus, nos debruçar. E ao ver, ó Deus, os teus ensinamentos, depender de ti. Aprender, ó Senhor. A não, ó Deus, olharmos, ó Deus, para nós como os poderosos, ou aquele que pode. Mas a nos vaziarmos de nós mesmos, ó Deus, e nos colocarmos na tua dependência. Tem misericórdia de todos nós, de todos que nos ouvem neste momento e os que ouvirão posteriormente, ó Senhor.
Que a tua graça seja com cada um e o teu Espírito, ó Deus, cimente a tua palavra em seus corações, trazendo vida e vida eterna. Fortalecendo, ó Deus, nas suas fraquezas, aperfeiçoando na força do teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, não é? Está aí essa belíssima e maravilhosa mensagem que o nosso irmão pastor Valdir Penaforte nos trouxe, né, neste momento, né? Foi algo, assim, muito inspirador. Que Deus possa abençoar, continuar abençoando o nosso irmão, pastor Valdir, para que ele continue, assim, trazendo mensagens maravilhosas para o povo de Deus. Então, já estamos perto do final do nosso culto. Vou chamar o nosso irmão Vaz, está por aí? Vamos ver se ele está. Vamos E aí, ver como pastor? está aqui, nosso irmão Vaz. Muito bem, está aí. Então, vamos louvar a Deus, né? Vamos Vamos. cantar. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Amém, né? Glória a Deus.
Estamos chegando ao final deste culto. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco até este momento, né? Que Deus possa estar abençoando. Dá uma semana maravilhosa a cada um de vocês. Nós vamos, assim, dar a palavra ao pastor Valdir, que ele vai se despedir da gente, né? E nós queremos agradecer a ele pela sua disposição, né, que teve aqui para vir trabalhar, servir ao Senhor, né, nesta tarde, agora já à noite, né? E queremos agradecer muito a ele. Vamos chamar o pastor Valdir aqui, né? Está aqui. Muito obrigado, pastor Valdir, por essa tão bela mensagem, né, que Deus lhe usou para abençoar a nossa igreja, também abençoar a muitas pessoas que estarão ouvindo, dia após dia, né, ano após ano, quando esse vídeo estiver no YouTube, eles estarão, as pessoas estarão acessando e ouvindo, né? Então, Deus continue abençoando a sua vida. Então, quero dar a oportunidade também o pastor se despedir deste povo nessa noite. Eu agradeço a Deus, né, pela a oportunidade que tive nesta tarde e noite de estar com os irmãos, poder meditar em sua palavra, né? Foi uma alegria para mim. Acompanho o pastor Ayrton, né, meu irmão, desde sempre, né? E nos alegramos muito em ver o resultado do trabalho que Deus tem feito através de sua vida, né? Na vida dos irmãos aí da igreja e também na vida de nossa família, né? Ele, nesse momento, tem sido o pastor que tem pastoreado exatamente através da internet, né? Nossa família, isso tem sido bom, né? E Deus possa continuar abençoando ele, usando sua vida, sua família, né? Sendo com todos os irmãos. E estamos sempre à disposição, naquilo que pudermos, né? Temos sempre acompanhado, né? Os cultos, né? Quando coincide com o horário dos nossos cultos aqui na nossa igreja, né? Eu vejo depois, né? Mas nos domingos à tarde temos acompanhado. Então, que Deus abençoe, eu agradeço, né? E o Senhor seja com todos. A família está toda aqui reunida, né? Estão todos participando, né? Até o meu netinho também está aqui conosco, né? Isso aí. O pessoal não viu, mas eu vi ele. Deus abençoe, irmão, pastor Posso Valdir, mostrá-lo agora, né? toda a sua família, né? Daqui a pouco você vai estar correndo atrás dele aí. É verdade. É Olha ele isso? aqui, ó. Aí eu. Isso. Está aí, a família. Tá uma coisa maravilhosa, né? Que Deus abençoe vocês, abençoe sua família, né? E o trabalho que faz, que possa ter muitos frutos, né? Ainda, né? Dando fruto para a glória do Senhor. Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar conosco nessa noite. Não sei se a nossa irmã Elivane ainda está conosco. Deixa eu ver aqui. A irmã Elivane, se ela Estou está aqui, conosco. pastor. Estou Ainda aqui. está? Ah, oh, cadê? Estou aqui. Tá aí? Estou aqui. Eu não tô vendo, Vani. Não tô puxando, não. Estou aparecendo já na tela. Não tá aparecendo? Tá escrito aqui alguma coisa assim. Que tá aqui do lado, mas tá escuro você. Tá, a tua câmera deve estar desligada aí. A câmera? Não, tá ligada. Tá ali. Olha, tá desligado aqui. Alguma coisa assim. Mas você esteve aqui conosco, nos acompanhando até agora, e você vai participar do culto fazendo a oração final, certo? Ore. Certo. Depois da oração, nós estaremos dando uma bênção e estaremos encerrando o culto. Então, nós vamos acompanhar a nossa irmã Elivane em oração. Senhor nosso Deus e Pai que está nos céus, engrandecido seja o teu nome, Senhor, louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, queremos te agradecer por este dia, por este culto, Senhor, tão maravilhoso, tão rico da tua presença e da tua palavra para as nossas vidas, Senhor. Queremos te agradecer pela vida dos pastores, pastor Ayrton, pastor Valdir, que eles sejam, Senhor, instrumentos teus sempre para trazer a mensagem
de vida e de sabedoria para os nossos corações, Senhor. Uma Amém. mensagem tão oportuna quando nós estamos passando por tantas dificuldades, muito com falta de emprego, de alimento, de saúde, de paz, e nós aprendemos hoje que devemos enfrentar tudo com sabedoria e sabendo que não existem gigantes maiores do que o nosso Deus. Obrigada, Senhor, abençoa a nossa semana, para que possamos praticar aquilo que ouvimos, para que possamos ajudar pessoas a superar suas dificuldades. Fica com cada um de nós, nos dando a paz que só Tu pode nos dar, Senhor. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. 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 Bem, irmãos, estamos chegando ao final do culto. Vou orar, né? E depois da minha oração, estamos terminados. Nosso Deus e Pai amado, queremos agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, dar esta bênção para este povo que está nos ouvindo nesse instante. Então, com o amor de Deus, o grande amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão, as consolações do Divino Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre vós e ter misericórdia de vós. O Senhor sobre si, levante o seu rosto e te dê a paz. A paz. Amém. Amém. Segue o tempo, segue o dia. Deus abençoe vocês. Que a semana seja maravilhosa, sempre na presença do Senhor. Amém? Amém. Até breve.